Bem-vindos! Para quem não sabe, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids e hoje a gente vai falar especificamente sobre o medo, né? E hoje eu quero falar principalmente sobre o medo de investir, né? E não ter retorno, né? Primeiramente, medo é algo que levante a mão quem nunca teve medo, né? Ou atire a primeira pedra, né? Como diz as leituras bíblicas, né? Quem nunca teve medo? Eu não posso dizer para vocês, não tenha medo e tal. Não, porque eu já passei por várias vezes por situações de medo. O medo faz parte da nossa vida, inclusive, ele é importante que tenhamos. Sim, caso a gente não tenha medo, a gente pode estar automaticamente se matando a qualquer momento. Se eu não tiver medo de atravessar uma rua e não olhar os dois lados, a probabilidade que eu morra atropelada é muito grande. Se eu não tiver medo de altura, eu vou me jogar num prédio, enfim. Existe sim os medos, e esses medos são importantes que tenhamos. Eles realmente nos protegem, mas ao mesmo tempo, a gente precisa muitas vezes olhar ele de perto. Por quê? Porque às vezes esse medo é uma insegurança que nós temos. Não é um medo que realmente tem sentido, é uma insegurança. Às vezes um medo que você traz até mesmo da sua infância, porque muitas vezes os pais, né, com a ideia de proteção, de cuidar, de zelo, eles fazem com que a criança, e depois nós nos tornamos adultos, nós passamos a ter muitos medos em função de eles dizerem muito na nossa infância. Cuidado, tu vai cair, cuidado, olha isso, vai se machucar, não faz isso, cuidado com isso. E todas essas afirmações, né? Você vai se machucar, cuidado para não cair, não faz isso, não sobe ali. Eles vão registrando no nosso inconsciente, e quando nós nos tornamos adultos, como agora, isso vem à tona e muitas vezes aquele medo, aquela insegurança, aquilo que os pais afirmavam, você vai cair, você não vai conseguir, sai dali, com o objetivo de proteção, agora começa a ter um sentido de medo de algo que às vezes nem é tão, não teria por que ter medo, né? Então, é muito importante que a gente possa entender, né, qual é o tamanho do medo e se ele realmente é um medo que faz com que você precise, inclusive, parar de fazer algo, né? Esses medos, eles fazem parte da nossa vida e vão fazer parte sempre. Para quem vai participar da jornada ou para quem é aluno que está aqui, sabe que quando eu comecei dentro do Pilates, né, principalmente quando eu fui, né, coloquei a cara a tapa, quando a gente diz, né, eu criei coragem, eu fui lá, bati na porta de uma escola, apresentei um projeto. Vocês acham que o medo não estava comigo? Vocês acham que eu tinha 100% de certeza que ia dar certo? Vocês acham que eu tinha garantia de que isso ia ser aceito? Vocês acham que era fácil para mim fazer aquilo? Não era e nunca vai ser. Agora, o que a gente precisa entender e verificar é até que ponto eu não fazer o que eu acredito, eu não fazer aquilo que eu realmente vejo que é um potencial, está me prejudicando. E por que eu tenho que entender isso? Porque, por exemplo, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse vencido o medo, se eu não tivesse vencido a minha insegurança, se eu não tivesse vencido o medo de não ter retorno, muito provável que eu não tivesse feito isso. Muito provável que eu não tivesse ido até a escola. Muito provável que eu não tivesse começado a ensinar. Muito provável que eu não tivesse começado nada do que hoje eu posso garantir a vocês que ainda bem que eu não tive medo, ainda bem que eu venci o medo, ainda bem que eu insisti. Porque caso eu não tivesse tomado essa atitude, hoje, muito provável, não teria alguém te ensinando sobre o Pilates para criança. Por quê? Porque eu não teria vencido aquilo que estava muitas vezes me segurando. Então, eu já tive medo. E eu sei que o medo realmente faz a gente bloquear e perder muitas oportunidades. E agora eu realmente gostaria que você pensasse: quantas oportunidades na sua vida você já perdeu por ter medo?
por ter pensado, mas eu não sei se vai dar certo, mas eu não tenho certeza, será, será? E a gente fica naquela pergunta, né? Será? Mas será? Mas será que é para mim? Mas será que vai funcionar? Mas e será? E não sei, e tô na dúvida. E aí conversa com um, às vezes conversa com alguém, e dependendo com quem você conversa, se é uma pessoa que está num outro contexto, é muito improvável que ela entenda o que você está falando. E por que eu sei que isso é muito improvável? Porque quando eu conversava com meu esposo na época, referente a começar algo diferente, que não tinha e tal, na cabeça dele, ele não entendia o que eu estava falando. E aí, como é que ele ia, às vezes, me apoiar em algo que ele não estava naquele contexto? Não tinha como ter esse apoio. Agora, se ele estivesse estudando junto, se ele estivesse vendo junto, se ele estivesse realmente analisando o cenário junto, com certeza seria diferente a interpretação dele. Agora, a gente sabe que às vezes nós estamos numa live, o nosso cônjuge está em outro lugar. E aí, à noite, a gente senta para conversar e aquilo que para a gente faz muito sentido, às vezes para aquela outra pessoa não faz sentido, porque ela não está no mesmo contexto, ela não ouviu o que você ouviu, ela não sentiu o que você sentiu, ela não sentiu que muitas vezes aquilo que você quer fazer é algo que você, inclusive, acredita naquilo. E aí, gente, o medo fazia parte disso? Claro que fazia. E ele faz parte de mim? Claro que ele faz. E ele tem que estar comigo todo dia? Sim, só que eu não posso deixar com que esse medo, às vezes até insegurança, às vezes até o medo do julgamento, impeça de eu fazer o que eu acredito. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você está participando de algo que, inclusive, quando você viu ou uma propaganda, ou você viu um vídeo, ou você me conheceu, ou você está aqui, inclusive pela jornada, algo dentro de você chamou a sua atenção. Você não está aqui por acaso. Alguma coisa que eu falei fez sentido para você. Alguma coisa que eu venho falando conecta com aquilo que você, inclusive, acredita. Então, quando existe essa primeira conexão, existe um ponto que dentro de você diz: isso é interessante, isso faz sentido, isso realmente é o que eu acredito, isso é o que realmente vai fazer a diferença. Quando você enxerga que existe esses pontos dentro de você, daquilo que você acredita, dos seus valores, das suas crenças e daquilo que você quer para a sua vida, até mesmo como uma missão de vida, quando você encontra esses pontos, você encontrou. Quem tem o sentimento é você. Quem tem a noção das coisas é você. Então, é você que tem que entender, inclusive, até que ponto você continua com aquilo que você acredita, até que ponto você desiste daquilo que você acredita. Porque, independente, você vai ter o primeiro medo? Vai. Agora, eu faço uma segunda pergunta. Quando você analisa as pessoas que deram certo, né? E as pessoas que deram certo, que hoje, de repente, são exemplos para vocês, pessoas que hoje colhem os frutos daquilo que começaram lá atrás, porque uma coisa é fato, gente: ninguém começa a fazer algo hoje e amanhã já tem o resultado. As coisas demoram, às vezes, um pouquinho para dar o resultado, sim. Agora, elas só vão dar resultado e ela só vai ter resultado lá na frente e você só vai ter alguém para se espelhar porque aquela pessoa não desistiu. Porque aquela pessoa, ela não ficou só parada esperando as coisas acontecerem. Ela, inclusive, venceu o seu próprio medo. Ela investiu tempo, energia, vontade, financeiro, inclusive, investiu capital para fazer alguma coisa. E muitas vezes essas pessoas elas não tinham a garantia do retorno. A grande maioria das pessoas não tem garantia. Agora, o que faz uma pessoa ter resultado de uma pessoa que não tem resultado é o quanto ela investe naquilo, inclusive de vontade de aprender, inclusive de vontade de fazer dar certo, inclusive por insistência naquilo. Porque até mesmo em qualquer outra área, gente, se você quer fazer sei lá, um regime, eu preciso perder 5 quilos, e aí você faz regime um dia, qual é a projeção e qual é a proporção de você ter resultado? Muito pouca. E muitas vezes as pessoas elas querem ter um retorno, mas elas não fazem o que precisa ser feito. Ou então fica parada
naquela sensação, não, eu nem vou começar, eu nem vou tentar, porque eu tenho medo, eu não tenho garantia daquilo. E aí passa uma vida inteira reclamando, uma vida inteira de mal com a vida, uma vida inteira indignada com as coisas, porque na realidade é você, é nós, é eu que tenho medo. E se eu tenho medo, e se eu não faço a minha parte, não tem como ter um resultado, não tem como ter um retorno. E é isso que muitas vezes faz você ter aquele medo, aquela insegurança, e você, inclusive, ter o arrependimento de não ter feito aquilo que podia ter feito lá na frente. Há muito pouco tempo atrás, aqui, inclusive no Instagram, eu recebi um direct de uma pessoa me dizendo assim: Vânia, eu perdi uma grande oportunidade de ser chamada numa escola, de ser. Enfim, eu não me lembro certo qual era a oportunidade dessa pessoa, mas ela tinha perdido uma grande oportunidade na vida dela, porque ela não tinha uma capacitação que ela precisava e que recém tinha acabado, e ela disse que não sabia se aquilo ia dar um retorno, não sabia se aquilo ia ajudar ela, e ela não fez, ela não investiu naquilo. E depois passou-se um mês, dois, e ela teve uma grande oportunidade de trabalhar com aquilo. Só que o que aconteceu? O medo que ela tinha de não saber se ia dar retorno não deixou ela fazer o que ela precisava ter feito. E, consequentemente, o momento que apareceu uma oportunidade, ela não estava preparada, ela não estava pronta, ela não sabia. E é isso que muitas vezes você tem que colocar, e eu sempre falo que a gente precisa colocar as situações numa balança. Sabe o que é uma balança, gente? Sabe aquelas balanças de antigamente, que existia uma parte aqui onde era a simetria e depois tinha a balança e você colocava de um lado, colocava do outro, até encontrar o equilíbrio? É esse tipo de balanço que você tem que fazer. De um lado, você precisa colocar os pontos positivos. E aí, você tem que listar os pontos. O que eu enxergo, né? E eu vou falar exclusivamente dentro do Pilates para criança, né? O que eu enxergo? Quais são os pontos positivos daquilo que eu estou aprendendo agora, que eu estou me abrindo para conhecer? O que o Pilates para criança pode me apresentar de pontos positivos, né? Então, muito fácil de listar. É algo que é inovador, é algo que você tem um público que nunca termina, crianças nunca vão terminar. Você está ajudando as famílias, inclusive, a resolver problemas. E para quem esteve na live ontem com a doutora Ana Gabriela, vocês viram ela falar, inclusive, do quanto de crianças estão batendo nos consultórios, né, ortopédicos e até mesmo pediátricos, de pais com problemas e medos porque as crianças já têm dores. Então, você está ajudando a famílias, a crianças. Então, é um ponto positivo, realmente como uma oportunidade para você melhorar? Claro que é. É um ponto negativo para a família, sim, mas para você que está aprendendo algo novo, é um ponto positivo. O excesso de tecnologia e a falta e se a gente para pensar, essa tecnologia que chegou é uma revolução. Ela não vai voltar a ser como era. Ela não vai, a vida das crianças não vai ser como era a nossa, sem celular, sem computador. Vocês querem brincar? Vamos brincar lá na rua, vamos chamar o vizinho. Não vai ter isso novamente, porque foi uma fase que passou. Então, a gente tem que enxergar a realidade e colocar como pontos. E isso é um ponto positivo para você investir em algo realmente novo? Claro que é um ponto positivo. O cenário está diferente. Nós passamos por uma situação, saúde, de calamidade, que fez com que você pudesse enxergar que ainda mais vai ser necessária a atuação do profissional na criança? Logicamente. Sem contar, gente, que é um braço do Pilates, né? Então, a gente sabe que o Pilates tradicional, o Pilates adulto, ele já está enraizado na sociedade, ele já tem um próprio perfil, ele já é visto como algo que realmente resolve, mas ao mesmo tempo ele está se saturando porque todo mundo faz o mesmo trabalho com o mesmo público. Só que existe ao lado um braço disso que é as crianças.
E que, inclusive, quem não enxerga isso perde uma grande oportunidade. Então, eu estou mostrando para vocês quais são os pontos positivos. Quais são os pontos positivos? A gente vai esperar as crianças continuarem crescendo totalmente sem conhecimento, totalmente jogadas no sofá, no celular, passando horas no computador, sabendo que a criança, isso é uma fala, inclusive achei fantástico a fala da doutora Gabriela ontem, ela inclusive falou, as crianças estão crescendo sentadas. E o que isso ocasiona? Grandes problemas lá na frente. Isso é um ponto positivo para quem quer começar a trabalhar em algo que realmente entende que vai ajudar, inclusive? Claro que é um ponto positivo. Existe um problema e quem resolve problemas, quem realmente faz a solução daquilo, é muito mais bem pago. Gente, se você para e pensa, né? Ah, eu tenho um problema no meu celular, né? Deu um problema, deu um pane no celular. E aí você fica pensando, ah, eu preciso de alguém para resolver. Eu preciso levar numa assistência, eu preciso resolver esse problema. A pessoa, o local que resolve, muitas vezes ele cobra metade do valor de um celular. A metade do valor daquilo que você está entregando. Mas ele vai resolver o seu problema, ele vai salvar a agenda, ele vai salvar os contatos, ele vai salvar as fotos, os registros que você tem dentro dele. E quando você sabe que tem um valor emocional, sentimental daquilo que você está entregando, por mais caro que seja, você vai pagar aquilo que a pessoa está pedindo, porque para você tem valor. Então, o que eu estou mostrando para você? Quando você resolve um problema de uma família, quando você resolve um problema num filho, da pessoa que está do seu lado, do seu maior valor emocional, que é os filhos das pessoas, você passa a ter um reconhecimento melhor. Porque você está atuando naquilo que mais tem valor dentro da família, que são os filhos, gente. E eu falo isso com propriedade. Por que propriedade? Porque eu sou mãe. E eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui, que são mães, sabem o que eu estou falando. E para quem não é ainda, saiba que filho é aquilo que mais mexe numa família, numa mãe e num pai. Muitas vezes os pais deixam de fazer coisas para si para dar para um filho. E aí você tem medo, inclusive, de estar investindo em algo e não saber se tem retorno, gente. Quando você resolve o problema, quando você atua nesse mercado, quando você está ajudando num nicho que realmente é frágil, mas tem muito investimento, você não precisa ter medo do retorno. Porque o retorno só não vai vir com quem não estiver preocupado em fazer um bom trabalho. Quais são os pontos negativos disso? Eu falei os pontos positivos. Quais são os pontos negativos da pessoa que tem medo de investir e não ter retorno? É não estar se capacitando, é fazer de qualquer jeito, é achar que pode ser, porque é trabalhar com criança, eu posso fazer qualquer aulinha, eu posso fazer qualquer tipo de projeto, eu digo que eu dou aula de pilates e dou qualquer coisa. Isso é ponto negativo? Sim. Porque esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, ele realmente não vai dar retorno. Porque fazer coisa de qualquer jeito, e de qualquer jeito não dá resultado. Como eu falei no início, se eu quiser perder 5 quilos e eu fizer a dieta, aquilo que a nutricionista me passou, o endócrino me falou, né? Se eu não fizer aquilo que ele me disse, as chances são de que eu não vou ter o resultado. Agora, se eu levar a sério, se eu fizer a minha parte, e aí é o teu comprometimento, é a tua parte de fazer aquilo que precisa ser feito, como está sendo dito, ele muitas vezes garante o retorno. E eu posso, inclusive, garantir o retorno. Porque não é só o meu retorno que já acontece. E daí seria muito fácil dizer, mas a Vânia tem retorno, mas a Vânia tem alunos, mas não estou falando só de mim. Eu estou falando, inclusive, de mim e de todos os alunos que já têm retorno. E da fala deles, inclusive. Porque quem realmente vence o medo, né? E aí, inclusive, entende que é uma chance de mudar a sua realidade. Porque quando você vence o medo,
Você experimenta, você vivencia, você tem a oportunidade de fazer a sua parte e de ter retorno. Agora, o que eu já posso garantir para você é que quem não faz nada não vai ter retorno nenhum. Isso é óbvio. E eu realmente acho que muitas vezes as pessoas não entenderam isso. E passam a vida inteira reclamando. E passam anos reclamando da profissão, do mercado, porque o Brasil está difícil, porque a economia está alta, porque agora tem um monte de inflação, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar isso? Você não pode mudar, inclusive, a inflação, você não pode mudar o Covid, você não pode mudar as coisas, mas você pode mudar os seus resultados. Você pode parar de olhar só para um lado e começar a olhar para outros lados. Para lados que têm mais oportunidades, para lados que estão inovando, que estão trazendo responsabilidade, mas estão resolvendo problemas. Estão fazendo e ajudando as coisas a mudarem as realidades. Agora, quando você não faz nada, e eu falo, inclusive, muitas vezes por mim, pelo medo que eu tinha, eu não posso reclamar. Eu não posso. Agora, se eu faço a minha parte, se eu confio nas pessoas que estão ali para me ajudar, se eu faço o meu 50% e a outra pessoa faz 50%, as chances de você ter resultado, de você ter retorno, aumenta N vezes. Gente, o ano passado, gente, fechou tudo, gente. Fechou tudo, fechou escola, fechou clube, fechou academia, fechou tudo. Muitas pessoas se desesperaram, muitos profissionais da área não tinham nem o que comer. Alunas minhas me relataram que os seus trabalhos tinham sido fechados. Só que muitas dessas pessoas não ficaram só com medo, foram lá e disseram: bom, se tudo está fechado, se as escolas estão fechadas, os condomínios, os clubes estão fechados, as academias estão fechadas, as pessoas evaporaram? Não, as pessoas não evaporaram, elas só não estão no mesmo local. Mas mais do que nunca elas precisam de um trabalho. E aí, a domicílio foi uma resolução de um problema para muitas pessoas? Sim! Em condomínios foi o resultado de muitos profissionais que venceram aquele momento, que inclusive falaram e me relataram que foi o Pilates para criança que salvou os seus negócios. E isso realmente me motiva a vir aqui falar para vocês que, se no pior cenário, gente, que nós já enfrentamos, o pior cenário, que muitas vezes a gente não podia nem trabalhar, o Pilates for Kids salvou os locais. Aí você vem me dizer que você tem medo de não ter retorno, gente. E aí agora que a gente tem a luz no fim do túnel, a gente já está vendo as coisas, já está voltando praticamente tudo. As escolas voltaram, as academias voltaram, os clubes voltaram, a nossa vida voltou à normalidade. O excesso de medo das pessoas está diminuindo. As chances e o retorno que você tem vai ser ainda melhor. As pessoas que entraram e que fizeram as coisas no começo do ano passado, em plena pandemia, essas estão de parabéns, porque elas, inclusive, venceram o medo, venceram a insegurança no pior cenário, e essas pessoas tiveram resultado? Tiveram. Aumentaram as suas rendas? Aumentaram. Agora, quem tem o resultado e quem não tem, é quem realmente faz aquilo que precisa ser feito. A quem realmente coloca numa balança e vai colocando. E eu, inclusive, te aconselho que faça isso. Pega um caderno, eu sempre tenho o meu aqui, e lista quais são os pontos positivos do Pilates para criança, do método Pilates for Kids. Ah, Vânia, eu não sei, então se inscreve na jornada que vai começar dia 18. Tarefa sua, se inscreve e assiste a jornada. Vai escrevendo, o que você enxerga? Você enxerga que tem crianças? Aonde você mora, tem crianças? Tem crianças. As crianças de hoje estão mais saudáveis do que as crianças há 10 anos atrás? Não. As crianças de hoje, elas estão crescendo melhor do que há 10 anos atrás? Não. As crianças de hoje fazem mais atividade física do que há 10 anos atrás?
Não. As crianças de hoje ficam menos tempo no celular e computador e tablet, enfim, do que há 10 anos atrás? Não. Ficam muito mais. Os pais têm mais coisas para fazer e muitas vezes não conseguem olhar para os seus filhos direito? Sim. Você enxerga que você tem um problema numa criança que muito provável ela vai ter um problema lá na frente se nada for feito? Sim. Isso são pontos positivos? Para quem está querendo começar em algo diferente, inovador, são pontos positivos, ao mesmo tempo que são negativos para a sociedade. Mas lembrem-se que toda vez que você resolve um problema, você é visto como alguém necessário. Eu falei antes, a pessoa que salva o seu celular, né, que dá um pane, e aí você chega lá, por favor, eu preciso dos contatos, eu preciso das fotos, é muito importante para mim. Essa pessoa está resolvendo um problema para você? Claro! E aí você enxerga a questão de retorno e valor. A pessoa que resolve o problema, ela é muito melhor vista, sim. Porque quando estragar o celular de outra pessoa, de um parente seu, você vai dizer o quê? Vai naquele profissional, porque ele salvou o meu celular. E é assim que as pessoas dizem quando você faz um bom trabalho com as crianças. Ah, o teu filho está com dor. Inclusive, para quem não viu ontem, a doutora Ana Gabriela falou que está sendo normal, praticamente, chegar centenas de crianças nos consultórios relatando dores. E aí, uma mãe, um pai que sente o seu filho dizer, mãe, me dói isso, tô com dor aqui, o que que outra pessoa vai dizer? Vai no fulano de tal que trabalha com pilates para criança. E ele vai resolver o teu problema. E aí, muitas vezes, a gente fica com medo. Ai, mas eu tenho medo de começar algo, eu tenho medo de aprender, fazer um curso, muitas vezes, de aprender só. Eu tenho medo, porque se eu não tiver retorno, e aí você só não tem retorno se você não faz a sua parte, gente. Você só não tem retorno se você não fizer aquilo que tem que ser feito. Aí sim você não vai ter retorno. Agora, eu garanto a você que se você fizer o que eu explico, aquilo que eu falo, passo a passo, como é dito, eu garanto que você tem retorno. E quanto mais você fizer, mais retorno. E quanto mais você falar, quanto mais você argumentar, quanto mais você falar para as pessoas, mais retorno. E aí o medo, ele fica em último estágio. E aí é naquele momento que você começa a ter os seus próprios retornos. É naquele momento que você olha e você diz: meu Deus, se não fosse o Pilates para criança agora, eu não teria condições de fazer nada. Se não fosse essas crianças eu atendendo, eu não conseguiria pagar o meu aluguel. Se não fosse essas crianças, eu não teria como continuar pagando a escola dos meus filhos. Se não fosse o Pilates para criança, eu não poderia viajar, eu não poderia ter comprado esse presente diferente para os meus filhos. Se não fosse o Pilates para criança, o que teria acontecido? E aí é nesse momento que você diz assim: já pensou se eu não tivesse vencido o medo? Já pensou se eu tivesse ficado com medo de investir e não ter retorno? Já pensou? Porque isso muitas vezes me fez pensar. Se eu não tivesse vencido o medo lá no início, de pegar o meu projeto, botar debaixo do braço, respirar fundo, rezar, porque eu acredito muito em Deus, inclusive, e no que Ele realmente quer de mim, e vencido o meu medo, por mais que o meu coração batesse forte, que as minhas pernas tremessem, que eu tivesse uma sensação de aí se não der certo, se eu não tivesse vencido isso, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não teria recebido e eu não receberia tantos retornos de pessoas que estão mudando as suas vidas. Hoje, certamente, tantas crianças que hoje têm a prática de Pilates para crianças não teriam. E é por isso que eu preciso te dizer: o medo faz parte da sua vida e sempre vai estar presente. Agora, o que você não pode é deixar que ele não deixe você ter o que você quer. E não deixe você ter os seus resultados.
Certo, gente? Um beijo grande. Tchau.